Oi, pessoal! Hoje a gente vai apresentar o primeiro episódio do Fala Gessim, que é onde a comunicação acontece. Meu nome é Ana Carolina, eu sou do primeiro período de Publicidade e Propaganda. Oi, meu nome é Mariana, eu sou do primeiro período de Publicidade e Propaganda também. Oi, galera, eu sou a Isis, eu sou do primeiro período de Design Gráfico. Oi, meu nome é Karen e eu sou do primeiro período de Design Gráfico. Oi, gente, eu sou o Max e eu também sou do primeiro período de Design Gráfico. Oi, gente, eu sou a Jéssica e eu sou do terceiro período de Design Gráfico. Então, hoje a gente vai falar sobre a Gessim em geral, explicando tudo o que acontece dentro da Gessim. Então, para começar, eu separei aqui a pergunta: o que é a Gessim, como ela funciona e qual é a principal diferença dela para um estádio convencional. A Gessim, daí ela vai ser... A Gessim é o símbolo, é o sinônimo para Agência Experimental de Comunicação Integrada, que daí a gente tem os nossos coordenadores, que é o Alex e a Elo. A Elo tá ali no nosso cantinho, ali observando a gente. Enquanto o Alex, ele disse que vai dar uma passadinha. E o Alex também, ele é o coordenador dos cursos de design gráfico E Publicidade. e publicidade de propaganda. E aqui na Gessim a gente vai atender a demanda de vários outros cursos, tanto da FAG, tanto externos. Então, por exemplo, a gente já fez uma camiseta para o pessoal de arquitetura e urbanismo daqui da FAG mesmo, onde eles passam todas essas demandas pro nosso coordenador, o Alex, e ele acaba passando essas demandas para a gente, e a gente tem que fazer toda a criação para os nossos clientes. Então, a Gessim a gente trabalha praticamente de graça para os outros cursos da FAG. Então, ele é meio que um trabalho voluntário, assim. Sim. Então, ele não é um É pra estágio. ganhar experiência. Isso, ele é muito mais para a experiência, assim, dos nossos cursos, que a gente vai englobar jornalismo, fotografia, Audiovisual. Publicidade e Propaganda, audiovisual, design gráfico. E é isso. e jornalismo. jornalismo. Isso, a gente vai englobar jornalismo. todos os da comunicação do núcleo Confag, né? Uhum. Então, se você é de algum desses cursos, saiba que você pode vir pra Agência também. E siga o Núcleo Confag no Instagram. Siga. Que a gente tá sempre postando as nossas atualizações lá. Tanto a questão do Dia das Mulheres, que a gente já fez também. Foi nossa publicação feita. Oi. Até eu acabei participando da foto, né, do Dia das Sim, Mulheres. é verdade. verdade. Algumas de nós verdade. participou da É tudo foto. de surpresa. Foi tudo feito de surpresa. O Alex chegou, chamou a gente. Ele falou, viu, vocês vão fazer parte, a foto, pro Dia das Mulheres. Foi algo muito legal. Mas no final, todos nós participamos um pouquinho, porque cada um fez um pouquinho da parte do projeto. Uhum. Sim. Então, acho legal falar também sobre como funciona a participação, como os alunos podem se envolver, se tem um processo de seleção. E foi muito legal porque o Alex passou de sala em sala chamando todo mundo. Ele fez questão de chamar todo mundo, falar todo mundo que é da comunicação, venha fazer parte da Gessim, porque é uma experiência muito legal, muito integrada mesmo. A gente conhece gente de todos os cursos de comunicação. E a gente aprende um pouco também de cada um. Sim. É tudo junto, assim. Sim. A gente não faz só a parte, por exemplo, nós aqui do design, a gente não vai fazer só o design. A gente também já teve que trabalhar com as legendas dos posts. Sim. Então, meio que você acaba trabalhando com tudo, no final de contas. Sim. Então, tipo, a gente que é os 2 anos, a gente vai sair desses 2 anos não só sabendo design, mas também um pouco de publicidade e propaganda e tudo. Sim. Eu coloquei por que participar da Gessim e algumas vantagens. Eu acho muito legal falar sobre isso, porque eu vejo que um mercado de trabalho onde você já tem uma experiência é muito... Você sai muito na frente de várias outras pessoas, assim, querendo ou não. Você fala, eu tive interesse em ir atrás da Gessim e participar da Gessim, traz algo muito importante no seu currículo ou no seu portfólio. E também tem a parte em que a gente faz o nosso portfólio na Gessim. A gente trabalha e cria o nosso portfólio dentro da Gessim, né? É que também tem a questão do próprio Alex, né? A gente tá na Gessim há o quê? Um mês e já foi enviado Sim. 2 oportunidades de estágio no nosso grupo da Gessim. Então, toda vez que vai ter uma oportunidade de estágio onde os nossos coordenadores vão receber, eles sempre vão passar primeiro pro pessoal da Gessim, pro pessoal que participa
desses cursos de comunicação e dessas agências integradas da FAG, que são extracurriculares, né? Que então a gente vem durante a tarde, das 2h30 até umas 5h30, 6 horas. Quando você faz parte dessas agências integradas, você tem uma chance a mais. A gente primeiro recebe os estágios, para depois, se não tiver nenhuma resposta, ele vai passar para os outros cursos, assim. Então, a gente sempre vai ter mais oportunidades na nossa frente para a gente poder agarrar e entrar no mercado de trabalho. Eu tenho uma pergunta muito legal, que é qual o projeto que vocês mais gostaram de fazer na GSIM até agora? Connect. Connect. O Connect. Também foi pra mim. Eu acho que eu chutaria... Não, no caso... Peraí. Chutaria. Para a gravação. Não, mas na minha opinião, foi a parte da camiseta que o Alex, ele me ajudou muito nessa questão do minimalismo. Porque eu, por exemplo, não gosto de fazer coisa minimalista, sabe? Tipo, eu gosto de colocar muita informação em coisas que não precisa. Então, quando a gente tava fazendo a camiseta, o Alex, ele meio que me ensinou, assim, o que tem num elemento para ele ser minimalista, sabe? Sim. Então, acho que foi o meu projeto favorito até agora. Eu gostei do Dia das Mulheres, por enquanto. Que foi o nosso primeiro, né? Sim. Então, quando a gente teve que fazer o post mesmo, por causa que foi o nosso primeiro projeto. E daí, no nosso primeiro projeto, o Alex, ele já me deu um toquezinho falando, tipo, as coisas que eu já tenho que melhorar. Então, por mais que você tenha mais experiência, tipo, eu já vim pra cá já tendo muita experiência em design. Você vê que você já tem que melhorar muitas coisas. E você melhorar é algo muito bom. Você tem que se adaptar ao seu público. Então, pra mim, eu gostei muito do projeto do Dia das Mulheres, que foi o primeiro, porque já tem esse baque de realidade que, ok, eu tenho que evoluir mais do que eu já sei. Cara, o que eu mais gostei... Tipo, diferente de vocês, eu tô há 1 ano na GSIM. Deixa eu ver, escolher um. Eu acho que foi um livro infantil que eu tive que fazer com mais 2 meninas. Legal. Que legal. Um livro que eu tive que fazer algumas ilustrações junto com a capa. E, cara, eu gostei bastante. Foi algumas semanas fazendo isso e valeu a pena. Que fofinho. Bem interessante. Sim, que legal. Bem, eu, como a Karen, eu acho que o meu projeto favorito até agora também foi a camiseta de design de interiores. Porque a gente acabou tendo uma visão diferente do que era o minimalista ali, né? Eu sou uma pessoa que normalmente traz bastante do maximalismo para as minhas artes. E teve que encarar uma coisa totalmente diferente do que é o meu ponto de conforto, né? Então, e o Alex, ele trouxe bastante pra gente. Então, toda vez que a gente tentava se encaixar, né, naquilo que a gente normalmente utilizava, ele falava, não, tá errado, você tem que refazer. E tem que enfrentar isso de uma maneira diferente da maneira que foi proposta. Eu acho que tanto pra mim quanto pra Mariana foi o Connect. A gente ficou muito, tipo, começamos com uma ideia totalmente diferente e a Mariana teve, por que não pensar nos celulares, na nova atualização, quando eles chegam perto, eles trocam foto ou informações. O A gente backup. pensou algo muito legal, porque a gente vai trocar informações nos alunos, sendo um evento de calouros, né? Então, quando ela pensou isso, eu falei, meu Deus, essa é a ideia. Eu falei pra ela, essa vai ser a ideia. E também porque foi nosso primeiro projeto e já foi escolhido pro evento da FAG. Sim, Então, assim, foi, foi tipo, incrível. foi muito feliz. A gente fez e foi algo, tipo assim, o primeiro que a gente fez saiu muito diferente do resultado final. E eu acho que isso é muito interessante, como o começo sai totalmente, tipo, o processo criativo. o processo criativo vai As muito cores longe. estavam todas diferentes. Eu Tava. lembro que eu vi o Sim, projeto de vocês. tava muito carnaval, na Tava. verdade. A gente tava na vibe do carnaval. Aham. Mas é algo muito interessante como o processo criativo muda e as ideias do Alex, tanto da Elo, também vêm, se juntam e a gente cria um projeto legal, tipo, que no final a gente fica, meu Deus, fui eu que fiz. Foi algo muito interessante. Uhum. Quer falar uma coisa sobre? Eu acho que o que é legal é porque a gente constrói desde o início, sabe? A gente recebe a proposta, por exemplo, esse evento de integração de calouros. É um evento de integração de calouros de comunicação. E aí, depois que a gente recebe essa proposta, a gente pensa no nome, a gente pensa no que vai acontecer no evento, a gente cria identidade visual, a gente faz toda a parte do material. E não, tipo assim, só um curso, por exemplo, design gráfico vai ficar responsável por só essa parte.
todo mundo faz. Assim, você aprende um pouco de tudo, igual o Max tinha falado. Eu acho que algo muito interessante que a gente aprende também é que às vezes a gente pensa que uma ideia nossa vai ser assim, incrível. E daí o Alex olha e fala, Deus do céu. acho que não vai ser Meu assim que vai Deus. funcionar. Eu vejo isso como uma forma, assim, também, tipo, de confrontar o que a gente acha que é Sim. certo pra fazer naquele momento, sabe? Tipo, pensa mais, pode mudar, pode ser diferente, Sim, com sabe? Tipo, certeza. exercita a nossa criatividade no geral. É igual a questão das camisetas que elas estavam falando, que o maximalismo é a nossa zona de conforto. A gente gosta de adicionar um monte de coisa. E quando a gente parte para alguma coisa muito mais minimalista, é um desafio. E sair dessa Sim. zona de conforto é algo muito bom. Porque quando a gente sai daqui, os nossos clientes às vezes não vão gostar. Às vezes o nosso cliente vai pegar na nossa mão e fazer o que eles querem, por mais que a gente não seja a nossa zona de conforto, por mais que não seja os traços que a gente gosta de colocar num design. Então, o que importa vai ser sempre essa opinião final do cliente e o que vai ser vendido. É bom a gente sempre tentar ser adapto, né, a diversos tipos de projetos. Então, essa questão de trazer coisas diferentes de outros cursos é muito bom, muito integrador. E o Alex não tem pena. Eu fiquei muito em choque que vocês falaram a camiseta, porque, gente, no dia da camiseta foi assim, eu fiz 7 ideias diferentes e nada vinha, assim. Meu Nada Deus. vinha. Aí eu desenhava e falava, meu, tá incrível. Aí o Alex falava, não, mas eu quero mais simples que isso. Mais simples. É muito mais Exatamente. simples, assim. Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, tem que ser um projeto grande, sendo que às vezes o cliente só quer algo simples, tipo, liso, uma cor só. Tipo, eu fiz a Acabou. camiseta inteira com 2 tons da mesma, tipo, 2 vermelhos. Eu olhei pro Alex e falei, gente, mas isso não tá certo. Ele tá certo sim, vai mandar sim. E ele não tem pena. Não. Ele não tem pena nenhuma. Se ele tiver alguma coisa que ele vê e falar, olha, não tá certo. Ele fala, olha, Ele vai falar? Aham. Ele vai Não, dar prioridade. ele vai querer pegar na tua mão pra você tirar aquilo ali que ele não tá gostando. Sim. E às vezes você acha que está fazendo certo e você tá tão focado lá fazendo que você nem percebe que ele aparece atrás de você. Sim. Você nem Você percebe. nem sente a presença de você. Você só olha pra trás e vê a alma dele atrás de Não, você. ele encarando a tela do teu computador lá, falando, o que é isso? Mas no fundo a gente ama o Alex. A gente Exatamente. ama. A gente ama o A Alex. gente te ama, Alex. Mas querido é Alex. algo muito... É Alex. algo muito bom. Perdão. Pode continuar. É algo muito bom, porque, igual vocês falaram, a gente aprende. Ele não tem dó de falar, e é bom que ele não tenha dó de falar, porque a gente aprende com ele, assim. Uhum. É verdade. Pode falar. Eu só ia falar que o Alex, ele realmente não tem muita dó. Ele não vai passar a mão na cabeça de vocês. Tipo, ele já me fez reeditar o mesmo e-book de, tipo, umas 90 páginas, umas 5 vezes. Mas, assim, ele faz isso, mas... Cara, eu aprendi pra caralho fazendo todas essas vezes. Eu memorizei, tipo, cada detalhezinho. Se eu for fazer um livro agora, eu não vou precisar da ajuda dele, porque eu sei tudo, eu aprendi tudo. Eu consigo fazer sozinha as coisas. Tipo, foi bom ele fazer isso, porque aprende, sabe? Eu acho interessante porque às vezes é assim, não é só uma correção, ele traz a parte teórica também. A gente não tem aula mais aprofundada assim de design, mas ele trouxe os fundamentos do design para você criar um post bonitinho, né? Agradável visualmente. Vocês entenderam, né? Sim. Não, e é algo que, tipo, a gente... É igual o que os pais fazem, eu sinto. Um puxão de orelha pra você depois fazer certo. Então, a gente, às vezes, no início faz errado. Ele vai lá, corrige, explica pra gente o porquê, explica pra gente o porquê da cor ou da fonte. E nesse processo, a gente aprende muito. Porque na próxima vez que a gente for fazer algo, a gente já lembra, e o Alex falou que a gente tinha que fazer assim. Então, a gente vai lá e faz, sabe? E não é pra botar medo, é realmente pra, tipo, quando se alguém quiser entrar na GSIM, é realmente pra chegar e não se decepcionar. Não, tipo, desistir na primeira correção. Achar que alguém vai passar a mão na cabeça, né? Ai, que sim. lindo. Porque, tipo, por exemplo, quando a gente começou a GSIM, a gente tinha mais pessoas. E algumas Sim. pessoas foram saindo. E caso alguém queira entrar futuramente na GSIM, pode acontecer de você querer entrar e você pensar, olha, vai ser tudo incrível. E daí vai acontecer a primeira decepção, não decepção, mas quebra de Correção, expectativa, Sim. e já vai querer sair. E não, todas essas correções são algo muito bom para você acabar aprendendo. E para você sempre continuar, por causa que se você recebeu esse puxão de orelha uma vez, nas próximas vezes você nunca mais vai receber. Sim.
Esse mesmo erro não vai vai se aprender. repetir, Não, provavelmente. nunca mais vai se repetir, porque já fixou na sua cabeça o que você não deve mais fazer. No meu post de Dia das Mulheres que eu fiz, eu tinha colocado a logo lá em cima. Ele ficou 10 minutos falando por que eu não devia colocar a logo lá em cima. Eu nunca mais coloquei uma logo em cima. E eu entendo que é porque você tem que ver a logo sempre por último, e não ser a primeira coisa que você vê. Porque sempre vai começar a ler as coisas de cima É a parte pra teórica. baixo. Então tem toda essa parte teórica que você não aprende numa aula, assim, com ele lá na frente, explicando, falando o porquê, escrevendo no quadro. Não, você vai aprender tudo na prática. Que é o melhor jeito, eu diria, Que é de o melhor aprender. jeito. Sim, definitivamente. Tem que lembrar que nem tudo são flores, né? Então, toda vez que ele traz essa realidade, mostra que realmente a gente tá aprendendo, né? E é pra você Exatamente. ficar, né? Pra você ser um profissional melhor no futuro. Sim. Você aprende também a mexer em vários programas diferentes que a gente nem tinha noção de como mexer antes. Uhum. Sim, e tipo, eu agradeço muito dessa parte, porque a gente de design gráfico não é toda aula que a gente vai mexer, tipo, por exemplo, com o Illustrator. Aí tem de tarde que a gente pode, né, fazer os nossos projetos ali, aprender mais funções. Aprende na prática. Daí. Exatamente, a gente aprender na prática. Eu acho interessante perguntar para vocês, né? No meu caso, eu gosto muito de utilizar para encontrar inspirações, né, para os projetos no Behance, o site, ou no Pinterest. Eu gostaria de perguntar se vocês também procuram nesses sites ou outros sites diferentes. Eu acho que é interessante abordar isso. Não, pra mim é Pinterest. Pra Eu- mim também. Eu não É, troco o o Pinterest. Pinterest. Ele é meio que Pra o rei mim. de tudo, assim. Sim, Você consegue achar sim. muita É coisa que às vezes boa não é lá. só uma. Como que eu posso dizer? Não é só uma inspiração assim de, é um postzinho lá, você quer se inspirar naquilo lá. Não, às vezes é tipo assim, um elemento ou uma imagem que você quer remeter. E Uhum. também nisso, eu gosto muito de ouvir músicas que tenham a ver com a vibe que aquilo vai passar. Porque eu acho que fica muito mais simples de você conseguir idealizar o que você quer passar, dependendo. Sim, Sim. sim. E é algo que o Alex também ensina muito pra gente. Pegue referências. Tipo, Referência. comece com uma Monte as referência. referências primeiro. Monte as referências primeiro. Eu, às vezes, tenho a ideia e vou lá na página branca, começo a desenhar. O Alex olha e fala, cadê a sua referência? Eu fico tipo, verdade. E às vezes a referência não é nem só visual, assim. É Sim. tipo, as cores que você quer usar. Por que você vai usar essas cores? O que tem a ver? O que tem a ver? Você tá usando esse vermelho, o que esse vermelho aqui significa? Foi por isso que a gente tirou o azul do Connect. Porque não Sim. tinha nada a ver, ele tá lá. Daí vocês colocaram... Tava trazendo o carnaval. Nossa. Mas é. E é algo que ajuda a gente também a exercitar o processo criativo. Então, tipo, igual eu falei, a gente começou com uma ideia no Comnet e acabamos totalmente diferente. Porque a gente não foi com uma inspiração. O azul tava lá por motivos nenhum. Então, É tipo... porque tava vazio. Aí a gente pensou, o que a gente pode colocar É, aqui? a gente não pensou em algo tipo assim, vamos fazer algo que tenha sentido, que tenha um significado lá dentro. Tipo, a gente só colocou por colocar. E é aí que tá o erro. Sempre tem que ter um significado de alguma coisa, ou enfim. Você comentou das pessoas saírem, né? E eu acho que é muito importante a gente saber que tem dias que a gente não vai estar criativo o suficiente pra fazer algo extremamente bom. E é normal. E é normal e tá tudo bem. Tipo, o dia da camiseta, gente, eu cheguei e parecia um tornado a minha cabeça. Não vinha nada. E daí ele falava, diminui, diminui, diminui. E a minha cabeça não funcionava. Então tem dias que simplesmente não vai acontecer como você quer que aconteça. Mas eu acho que esses dias são importantes também, pra você aprender que você tem um limite? limite. Você tem que só parar Sim. e descansar. Descansa bem. Uhum. Bem importante. Então, se você faz parte dos cursos de comunicação, gostou da GSIM, tem interesse de participar com a gente, faça a questão de buscar o Alex, trazer ideias, enfim, vem com a gente participar da GSIM. E fique atento para os próximos episódios, porque vem muita coisa legal por aí.